eu tenho um grande orgulho de minha vida, que eu interferi em minha história. Se não tivesse problema, não precisava de mim. E quem ganha jogo é jogador, quem ganha título é o presidente do clube. Porque as coisas têm que acontecer. Tempo é um custo muito alto e não volta. Carnaval e futebol sempre fizeram parte da vida e dos negócios desse empresário baiano natural de Salvador. Ele fundou o Bloco Eva e foi presidente do Vitória Futebol Clube, e isso marcou muito apenas o começo de sua trajetória de conquistas. Hoje, como presidente da Lemos Passos, administra uma das maiores operações de distribuição de refeições corporativas do Brasil, que atende 10 estados. E eu fiquei sabendo que Portugal também, né? Tem no exterior também. Escritório. Eu recebo aqui hoje na SVN Conversa Ademar Pinheiro Lemos Júnior, o homem que não desiste nunca. Seja muito bem-vindo, Ademar. Muito obrigado por aceitar esses papos, têm sido incríveis, que eu tenho conhecido pessoas, histórias de pessoas incríveis. E hoje o papo é para conhecer a sua história, a história da sua família, a fundação da empresa, como foi trabalhar com seu pai lá atrás, como é trabalhar com os meninos hoje, né? Que eu sei que o senhor trabalha junto com os seus meninos. E a primeira pergunta, obviamente, vai ser contar a história lá de trás. Como é que seu pai fundou, a história do seu pai, como é que ele fundou e como é que foi o início do trabalho junto com o teu pai? Com a morte de meu avô, meu pai assumiu um negócio dele único, porque os outros eram médicos e dentistas e as irmãs dele eram professoras. Então, o único que iria fazer vestibular naquele ano era ele. Ia fazer vestibular para odontologia. E ele trabalhava numa empresa americana de remédios, né? E ele teve que sair para ir no mercado ouro, não tem nada a ver com ouro, veio a ser secos e molhados antigamente, hoje é atacadão, né? Atacados, isso aí. Ele foi vender fumo em corda. Vocês modernos não sabem, é aquele fumo que faz o cigarrinho no interior de palha. Sim, sim. No interior ainda se acha, no capital não acha mais. E como ele vinha da Sidney Ross, que é a empresa que faz Melhoral, aqueles remédios antigos todos, ele conseguiu botar também para vender junto, apesar da legislação não permitir isso, né? Mas ele fez. E começou a botar genas. Nisso tinha um senhor que comprava genas na mão dele e usava os internos presos da penitenciária Lema de Brito em Salvador para preparar alimentação para os presos, né? E um dia, só que ele era pessoa física, coisa de 62, 63 Não, você pensava, né, tem PJ, a empresa. E eles começaram a organizar o Estado e disseram que a partir daquele momento só uma empresa, pessoa jurídica, podia fazer isso. E não dava tempo de montar uma empresa, que ia ter licitação, essas coisas todas. Então esse senhor, o senhor Leopoldo, convidou meu pai para ser sócio dele. A diferença de idade era muito grande, mas eles chamaram de sócio. Então foi porque meu pai já tinha empresa montada e ele confiava em meu pai. Então fizeram a sociedade e começaram a fornecer. Foi aí que a empresa foi crescendo. Quando em 1978, seu Leopoldo, numa viagem à Rússia, naquela época ainda era cortina, União Soviética, era cortina de ferro, sim, ele teve um colapso e faleceu, né? Inclusive uma dificuldade muito grande de trazer o corpo para o Brasil, porque... Hoje já é difícil, naquela época então... Imagine com a cortina de ferro, eu tentei várias vezes falar, bati um telefone, quando sabia que era de fora da cortina de ferro, mas o corpo chegou, né? Foi enterrado e a família continuou sendo sócia de meu pai e chegou em 1985, nós nos separamos, né? Dividimos, fizemos uma cisão na empresa e ficamos só nós. E na realidade, voltando um pouco atrás, eu desde 3 anos de idade ia com meu pai nas férias e desde 3, 4 anos de idade para o Mercado Ouro, né? E meu velocípede, não sei se vocês sabem o que é isso, ficava lá, né? Eu brincava lá, ia para lá, sempre gostei. 10 anos de idade a gente começou a veranear em Itapuã, eu fui baleiro. Comprava bombom ali na Djalma Dutra, numa bomboniere chamada A Garota Bomboniere. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Bom, com 14 eu comecei a ir, quando todo mundo ia para a praia, eu ia para trabalhar com meu pai, né? Eu já tinha muita noção E foi uma vontade sua de começar a ir e trabalhar com ele e ficar junto? Eu tinha a maior satisfação. E aí, bom, 14 anos... né, ficava a mesma coisa. Quando fez 18 anos, eu fiz vestibular, naquela época para Escola de Administração de Empresas da Bahia, que chamava-se Trabuco, que hoje chama FATS, que só tinha administração de empresas, era uma escola de negócios, né?
E eu fui para lá, certo? Fiz vestibular em janeiro de 79 e eu já trabalhava. Então eu comecei a assumir mais coisas na empresa. Aí naquela época, tem um fato até interessante, eu vi falar num negócio chamado computador. Eu nunca vi falar o que era isso. Que hoje pra gente é um negócio tão natural, né? Não tinha esse negócio de laptop, era computador daqueles de mesa gigantesco. Aquela caixona, né? Mas eu não tinha a menor noção do que era aquilo. Mas eu, quando via todo mundo falar, eu fui lá e comprei um. Aí ficou aquela caixa no escritório, era uma sala pequena, eu e meu pai naquela época, eu botei uma caixa grande ali. Aí ele falou, o que é isso aí? Como é que vai usar? Eu não sei, mas eu vou ver, porque se eu esperar aprender para comprar, eu não vou comprar nunca. E era caro naquela época, né? Muito Era caro. muito caro, né? Muito caro. Eu digo, eu vou criar um problema, porque o problema eu vou resolver. E tinha minha irmã mais velha, que faleceu, mãe de Clara, que é sócia nossa, ela estagiava no Banco Econômico, o Banco Econômico já tinha alguma coisa de computação e ela trabalhava nessa área. E aí foi que ela disse, eu vou montar lá, e montou. Então nós começamos a fazer carta para mandar para cliente por computador, certo? Depois botou, era Lotus 123, que era controle de estoque, que era feito na mão antigamente. E aí foi vendo. Quando nós aumentamos para o escritório maior, nós aí botamos... Veio internet de escada depois de um tempo. Isso já foi tempos depois. Mas inicialmente a gente comprou um computador, um sistema lá, que eram 2 telas. Já era uma evolução. Depois botamos um computador em cada departamento. E depois hoje é o que... Todo mundo tem... É o que todo mundo hoje não vive sem. Né? Exatamente. Então, e aí... Quando meu pai separou, nós partimos para a iniciativa privada, fornecer iniciativa privada, porque até aquele momento a gente só tinha contrato do governo, que eram vários presídios, né? E, bom, começamos indo, né? E fomos crescendo, mas eu já assumi a empresa assim, né? Meu pai já tinha me entregue em pé, mesmo com 18, 19 anos assim, eu já tocava. As coisas naquela época eram mais simples do que hoje, né? E nós crescemos, né? E resolvi abrir a primeira filial nossa fora da Bahia, que foi em Pernambuco. E também nos estabelecemos lá, como estamos até hoje. E, bom, a partir daí foi o crescimento da empresa e a empresa fez 62 anos em outubro. Meu pai faleceu aos 63 anos de idade, há 33 anos vai fazer agora que ele faleceu, né? Então, mas eu já estava à frente da empresa. E nós crescemos, né? E fechamos muitos contratos e fomos ganhando outros estados. Hoje nós atendemos a 9 ou 10 estados do Brasil, temos escritório em Portugal e no Panamá também, que são negócios que estão para acontecer nesses países para nós. No mesmo perfil da empresa de fornecimento de alimentação, certo? E atendemos hoje 510 mil refeições por dia nos 10 estados, a maior parte ainda é Salvador, né? São 2 partes, pública e privada, atendemos a indústrias, a hospitais, a presídios, a restaurantes populares, merenda escolar. Nós atendemos hoje bem diversificado. Temos 4.600 funcionários e tem uma outra divisão que nós começamos há um ano e pouco atrás, que é em sociedade com um amigo nosso, nós assumimos os bares da Fonte Nova, certo? Não o camarote, o bar e o lounge. E ali, para cada jogo, você ter ideia, nós empregamos aproximadamente 600 pessoas. Caramba! Certo? E aí, se eu for contar 600 com 4.600, dão 5.200 funcionários. Você ter alguns números interessantes, nosso consumo de proteína bovina são 128 toneladas por mês, são 82 de frango, tonelada, e 30 de peixe. Vocês são os principais clientes dessas grandes empresas que foram de fornecimento de proteína. Aqui na Bahia, Deve ser uma maior empresa. Então, hoje hoje a área comercial nossa é em São Paulo, né? Porque acho que os mais clientes privados acontecem lá, né? E nós temos o comercial público e o privado, que são perfis completamente diferentes, né? E estamos crescendo aí, onde aparecer a gente bota a cara. Hoje, para você ter ideia, entrar no mercado como São Paulo, que a gente tem uns 7, 8 anos que estamos lá, mas o ano passado
Das propostas entregues em São Paulo, 27% nós fomos chamados a participar. Não foi prospecção nossa. Isso significa que nós já estamos razoavelmente bem conhecidos em São Paulo, sim. inclusive com grandes clientes, R&D, Drogazil, a Ambev, enfim, clientes grandes hoje estão participando de grandes clientes. Então, hoje nós somos a quarta maior empresa do Brasil, à frente da gente só tem as 3 multinacionais, né? Então, se você for considerar de capital nacional, nós somos a maior, certo? E de 120 empresas que operam no nosso país, que tem alguma estrutura, né? A gente não fala aquelas menores, mas as de maior porte, nós somos a quarta maior do Brasil. Não, é impressionante, porque eu com 14 anos só pensava chegar nas minhas férias e empinar pipa na casa da minha avó, e o senhor com 14 anos deixava de ir para a praia, provavelmente com os amigos, para curtir as férias e ficava com o seu pai lá para tocar a empresa. Se você não fizer algo assim diferente, você vai ficar igual aos outros. Mas é impressionante a mentalidade com 14 anos, Ademar. Não precisa fazer nada. A onda lhe leva. Eu não nasci para... Eu tenho um grande orgulho de minha vida que eu interferi em minha história. Você foi o protagonista de fato da sua história. Então eu não fiquei na janela vendo a vida passar. Eu interferi, eu desde escola secundária, eu fui líder estudantil, saímos do Colégio Marista, que era a escola, o grupo de 11 pessoas fundando o Banco Eva. Eu, com 27 anos de idade, assumi a presidência do Esporte Clube Vitória, um clube que estava quebrado, devendo na época, no final de 87, 4 milhões e meio de dólares. Naquela época? Naquela época, que deve ser o quê? 10, 12 milhões de dólares. Eu consegui quitar tudo em 11 meses. Né? Fui bicampeão baiano, porque o clube não era campeão há muito tempo, entendeu? Botamos o que hoje chama Série A, naquela época não chamava Série A, mas eu entrei naquela fase que criaram o Clube dos 13, o famoso Clube dos 13, e o Vitória ficou fora. Nós conseguimos, com o artigo, eu digo eu, mas a presidência do clube, mas envolve muita gente, nós conseguimos que o Vitória voltasse no ano seguinte, entendeu? Numa guerra muito grande contra um time do Nordeste, né? E futebol tem muito lobby, sempre teve, eu imagino. Né? Qualquer coisa tem, né? O do futebol é que é mais exposto, é dia a dia, é massificado, entendeu? E eu, desde que entrei no Vitória, eu nunca consegui mesmo me afastar. Eu fiz um mandato de 33 anos e 6, 7 meses, e demos sede ao clube, né? Que era Maralim, que depois venderam. Terminei parte do estádio, porque tinham terminado o estádio, mas faltava pouco, fui eu que terminei, entendeu? O estádio feito por Zé Rocha na época, né? Que foi o grande maestro do estádio, né? Que hoje é deputado federal. Com as dificuldades. Eu, na minha época de presidente do clube, imagine um rapaz de 27 anos, de um clube do Nordeste, lidando com Castor de Andrade, porque o Bangu naquela época era vice-campeão brasileiro. Castor de Andrade era o representante do Bangu na CBF, ele que ia. Emil Pinheiro, do Botafogo, outro bicheiro. Márcio Braga, do Flamengo. Aidar, o Clube dos 13. Paulo Maracajá. Né? Na era, pessoas bem mais velhas, já com mais... Eu Nabi Abichedi. Então, só eram nomes assim. Então, para a minha vida pessoal, isso também serviu de experiência. Né? Eu fiz uma negociação, eu vendi um jogador para o Bangu. Eu fui na Fortaleza de Dr. Castor, doutor, porque ele dizia que era advogado, não sou eu que ia contestar ele. Né? Então, eu fui dentro da Fortaleza dele, para negociar o jogador. Recebi dinheiro dentro do pagamento dentro da Fortaleza dele. Entendeu? Legal. Então, era na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro ainda, a CBF, hoje é na Barra, né? É um prédio, naquela época era um prédio de João Avelange, pequenininho naquela rua. Então, tudo isso vem dando experiência, gente, né? É um desgaste muito grande, Você deixa a sua família, amadurece demais, você né? deixa seus negócios, porque queira ou não na dividida, você está sendo cobrado ali por uma torcida, por uma imprensa. Na hora, como eu me considero uma pessoa responsável, sempre atendia a parte do futebol. Só vê o Palmeiras agora, né? Hein? Só vê o Palmeiras agora, que picharam todo lá a parte do... A torcida piorou muito por causa de negócio de rede social, né? Não existia essa cobrança assim. Você esperava meio-dia para ter uma cobrança. Hoje em dia é o dia todo. Quer dizer, o Palmeiras vem ganhando tudo nos últimos anos aí, porque vacilou agora,
picham o estádio, dão prejuízo, né? Porque é prejuízo ao clube, né? Exatamente. O clube vai ter que pagar para consertar ou pintar o que fizeram. Então, o Nevo está muito à flor da pele em relação à cobrança em todo sentido, não só em futebol, não, em empresa, em tudo. Tudo, né? Então, o mundo está diferente, né? O mundo hoje está muito mais ágil, né? A cobrança. Mas eu sempre interferi, eu sempre quis o que quis de minha vida. Hoje tenho 65 anos, né? Já estou na reta de finalização, né? De passar o negócio para os meninos. Já estou cansado porque se eu considerar 14 anos de idade, eu tenho 65, eu ano passado, em novembro, eu fiz 50 anos. 51 anos de trabalho. E trabalho sábado, domingo. Botar na mão. Não tem meus filhos sabem disso, que é ligação toda hora. Você ter gente que desliga o celular e não atende. Eu não sei fazer isso. Não aprendi, acho que essa altura da vida não vou aprender a deixar negócio. Eu brigo por negócio, o menor que seja. Né? Trato um cliente de 10 mil por mês a um cliente de 10 milhões. Igual. Dado que o senhor assumiu esse cliente, é tratado da mesma forma, né? Exatamente. Se não vai conseguir, não assuma, né? Eu digo que sempre para a minha equipe, quando dizem assim, cliente é pequeno, eu digo, cliente é que nem filho. E você tem que lembrar que cliente não bota o dinheiro, não bota comida na sua mesa, ele bota comida na mesa de seus filhos. Exatamente. Quando é a gente não se vira, mas filho a gente não se vira, entendeu? Então, e é uma responsabilidade. Eu tenho um grande orgulho na vida que nós nunca fomos postos para fora de um contrato. Tipo assim, que deu um problema. Problema dá, mas são problemas, né, administráveis, falhas, normal, entendeu? Mas nós nunca foi assim, vai sair porque deu um problema. Entendeu? Que chama DTA na alimentação. Então nunca a empresa teve esse problema. Entendeu? Então, isso é muito controle, a gente está envolvido. Hoje a empresa cresceu, não dá para a gente mais ficar sabendo de todos os detalhes, né? Hoje a gente fica mais na parte estratégica do negócio, mas sabe, eu faço parte de todos os grupos, então eu termino tendo conhecimento de quase tudo que acontece, né? Mas mesmo assim acontece algumas coisas que passa sem o meu conhecimento. Mas que o senhor também tem outros negócios, né? Então não é só agora a Lemos, né? Eu mesmo, no ramo da minha família, eu há 20 e poucos anos atrás fui chamado por uma grande construtora que iam fazer um canal em Xique-Xique, na Bahia, 100 quilômetros de água do Rio São Francisco para fazer irrigação. Eu fui chamado para fornecer alimentação para essa obra. Eu fui, naquela época eu ia, né? Porque eu adoro o interior, adoro viagem de carro. E eu fui com um comercial nosso e participei do processo, não ganhei, né? Mas eu vi o projeto lá, lindo, de irrigação, puxando água ao São Francisco. O São Francisco é um patrimônio fantástico, da Bahia principalmente, que é a maior parte que ele fica na Bahia, né? Mas é Minas, Bahia, Sergipe, e que não se dá o valor necessário. Eu fiquei encantado com aquilo que eu vi o projeto, certo? E de lá para cá eu acompanhei esse projeto, né? Sabendo notícia, entra governo, para a obra, Bom, 22 ou 23 anos atrás, 2 anos atrás, 22, acabaram a obra. Certo? Não completa, dos 100 quilômetros só fizeram 42. E nossa família, adquiriu em licitação uma área para irrigação. Eu fui lá ver refeição, alimentação. Terminei vendo terra para plantar. Muitos anos depois. 23 anos depois. 1920, agora 2022. Foi o primeiro lote que a gente arrecadou, em 2022. Então, quer ver, a gente... Cabeça 24 quem não é visto não é lembrado. Você tem que ir, às vezes você chega em casa cansado, mas tem um evento, tem que ir, porque as pessoas têm que se lembrar de você. Hoje está mais fácil porque você tem as mídias sociais. Perfeito. Mas naquela época não tinha mídia social. Mas mesmo hoje, né? Tem que se fazer mesmo presente, assim é difícil. Tem que se fazer presente, exatamente. Claro, então você presente, você sempre vai para um lugar e diz, eu estava até precisando falar com você, entendeu? Eu não deixo para o dia seguinte, eu anoto, no dia eu estou ligando. Perfeito. O que é que você queria, entendeu? E isso que gera, né? Pode dar estresse? Pode. Hoje eu tenho 2 estentes, né? Não bebo, não fumo, provavelmente deve ser de estresse, né?
Mas faz parte. Não É o tivesse, pedágio, né? É sempre o se sempre não tem que tivesse pagar um problema, pedágio. não precisava de mim. Exatamente. Então tem que ter problema mesmo. Vai resolver. Que eu consiga resolver, né? Exatamente. O problema é quando você não consegue, né? Mas faz parte do estresse, faz parte. Negócio de, deixa pra lá, amanhã eu resolvo. Chega sexta-feira de tarde, aqui no nosso estado mesmo é comum, sexta-feira de tarde, não, deixa pra segunda. Eu não deixo. Sexta, sábado eu viajei. 6 horas da manhã, eu saí de carro com um sócio nosso em outro negócio, fui ver negócio, voltei de noite. Entendeu? E como é que o carnaval entrou? Porque ontem a gente entrevistou o Luzbel. E hoje, senhor, eu falei para os meninos, parece que eu estou entrando na história do Carnaval de Salvador, né? Porque o Luzbel fundou 3 blocos, teve o El Chan, o senhor fundou o bloco Eva, né? Conta como é que foi essa história. Na realidade foi o seguinte, de carnaval. Nós tínhamos um grupo de 11 pessoas que vinham participando dos grêmios estudantis no Marista, e isso terminou o Marista e nós éramos muito parecidos. Nós tínhamos um sítio na Estrada Velha do Aeroporto, meu pai tinha um sítio na Estrada Velha do Aeroporto, por isso o nome Eva, né? Estrada Velha do Aeroporto. Então, nós passávamos muitos fins de semana, os amigos todos lá, era uma festa, casa cheia, a vida toda foi assim. Sempre no sítio do seu pai? No sítio do meu pai. E Eva. E quando terminando, o medo, o receio da gente era que os 11 separassem, cada um fazia engenharia ou administração e que era a vida natural, afastasse. Né? Natural, né? Natural. Aí um deles, que foi Jorginho, que foi o único que faleceu até agora, faleceu ano passado, retrasado, dezembro fez 1 ano agora. Jorginho Sambaio, que também foi presidente do Vitória, por indicação minha, há uns anos atrás. Falei, rapaz, vamos fazer um negócio para manter a gente junto. E ele inventou o bloco Eva, que na época ia sair pequenininho. O trio elétrico, naquela época, estava começando a deixar de ser os amplificadores de válvula, né, que ficava esperando, vocês não são dessa época, mas eu sou da época que televisão você ligava, ficava um pontinho, uns 5 minutos, até a imagem chegar, enquanto a válvula aquecia. Isso já estava começando a ter transistorizado, né? Amplificador transistorizado. Mas nós, na época, tinha uma aguardente chamada aqui, Saborosa, que ela tinha um trio que era uma garrafa. E as bandas tocavam em cima, aquelas bocas, se chama boca sedã. E um amigo nosso era diretor dessa. Então a gente ia sair com esse trio. Mas com 4, 5 meses, o negócio foi um sucesso tão grande que nós resolvemos construir o nosso trio elétrico. E construímos em Feira de Santana, um trio próprio. A ideia inicial não era fazer disso um negócio, era para manter Era brincadeira, para manter o grupo unido, certo? E aí, virou, nós criamos um bloco, montamos uma banda, né? Fizemos você aqui, como se fosse um time de futebol, né? Só que menor. E a primeira saída nossa foi na Lavagem do Bonfim, porque o carnaval era final de fevereiro. Bonfim naquela época era a segunda quinzena de segunda quinta-feira do ano. Hoje eu não sei como é que funciona mais. E nós saímos e teve um problema porque nós botamos excesso de gente em cima do trio e teve uma área do trio que cedeu, nada a perigo. Mas nós consertamos, saímos numa boa. No segundo ano, fizemos um trio muito mais estruturado, já por experiência. E o negócio virou negócio, né? Nós tínhamos uns acordos entre os 11 que era, por exemplo, assim, desse lucro, a gente não podia dividir o dinheiro, a gente tinha que gastar junto. Só podia gastar junto. Todo mundo era solteiro, a gente ia viagens, restaurantes. Eu não sei se era muito dinheiro ou a gente era jovem, tudo parecia muito dinheiro. Mas a gente começou a ter participação a partir da gente começar a casar, né? É legal porque realmente a ideia de manter os 11 juntos era filosofia. Era filosofia mesmo. Era filosofia. De curtir juntos. Exatamente. E foi crescendo, eu em final de 87, aí eu fui chamado para ser presidente do Vitória, né? E fiquei lá quase 4 anos, 3 anos, lá foi. Quando eu saí, eu já tinha um negócio que usava muito público, que era o bloco, né? Foi um sucesso, era o slogan do Eva, criado pelos outros, era o metro quadrado mais bonito da avenida. E as inovações que você imagina em carnaval até hoje vieram do Eva, o carro de apoio. Naquela época era Mortalha, hoje é Abadá, foi o Eva que inventou o Abadá. Inventou o Eva não, o Período da Rocha através do pedido do Eva.
certo? Shows com iluminação, com palco profissional, isso tudo foi o Eva que começou, né? Então, inventou e, logicamente, todos vieram atrás de fazer isso. E quando eu saí, aí entra o futebol, que era um negócio, assim, massificante. Principalmente que, então, como ele diz que eu me sucedi muito bem no Eva, eu saí do Eva com todo mundo me chamar de eterno presidente do Vitória. E eu tinha 30 anos de idade, não tinha feito nem 31. Ia fazer 31 anos. E eu ia na rua, no restaurante, todo reconhecido, no interior mais ainda, certeza, porque o interior exato. é mais concentrado isso, né? Até hoje é assim. Eu sou reconhecido hoje até no interior do estado aqui, entendeu? Não tem... E aí quando eu saí do Vitória, eu disse eu vou tomar 10 anos de licença, de férias, de negócio de público. Mas não adiantou não, porque eu fiz meu sucessor no Vitória, porque sempre eu era chamado. Toda crise que tem eu sou chamado. Porque eu sei... Dado o sucesso também do mandato ali, provavelmente que desse alguma coisa. E por eu frequentar as reuniões do Vitória com meu pai desde 6 anos de idade, eu conheci aquele pessoal todo. Os conselheiros antigos, as histórias do Vitória, os porquês do Vitória, até hoje é assim, né? Então, eu sempre fui chamado, como eu tenho alguma habilidade de contornar problemas, entendeu? E futebol, na parte de conselhos e direção, tem muita vaidade, entendeu? A gente vê o caso do Ronaldo agora, né? Aconteceu a candidatura, vai se der. E outros, entendeu? E eu tinha uma coisa, eu não queria voltar ao Vitória. Eu não queria voltar ao Vitória a ser dirigente do Vitória. Você é um testa de ferro ali, né, do clube, não, né? eu não queria mais voltar. Como não quero, não vou voltar, certo? A gente nunca é muito tempo, mas eu não pretendo por nada voltar. Então, mas eu sempre fui lembrado todas as vezes que tem eleição, aí fica aquela Será que o Ademar vai, não vai? Exatamente, eu não vou. O que te fez assumir esse desafio, o Ademar, e falar, vou encarar, assumir a presidência? Eu gosto de pepino. O Vitória na época estava quebrado, falou, vou assumir e vou resolver. Não tinha camisa, eu assumi uma quarta-feira e jogava quinta contra o Ceará, no equivalente à Copa do Nordeste, tinha na época, ou Copa do Brasil, não me lembro. E não tinha camisa para entrar em clube, não tinha camisa. Eu fui nas lojas, porque não dava tempo de vir para comprar, para entrar em campo. Nós ganhamos esse jogo 2-0, um dia de quinta-feira, eu assumi quarta de noite. Quinta-feira era o jogo. Não tinha cadeira para eu sentar no gabinete. Quebrando tudo. Não tinha água para os jogadores beber. Não tinha armário para eles guardarem a roupa enquanto estavam treinando. Deixavam no campo assim, no chão. E eu sempre tive a filosofia que quem ganha jogo é jogador, quem ganha título é o presidente do clube. Para o time entrar em campo, tem muito mais coisa que apenas 2 jogadores. É igual um bloco carnaval. Para entrar no carnaval, o menor é a banda. Tem muita coisa por trás. Tem muito bastidor por trás. E futebol é muito mais. Entendeu? E eu fui ao jeitinho, fui arrumando, sofri uma pressão muito grande da imprensa, porque com 27 anos ninguém acreditava que eu fosse arrumar a casa. E dizia assim, ele só entende carnaval. Mas eu nunca fui de procurar a imprensa para dar entrevista, ou ele quisesse entrevista, me ligasse, entendeu? Nunca fui, não era vaidoso a esse ponto, né? Ao contrário da época que todo mundo queria dar entrevista, tinha as resenhas de meio-dia e de 6 horas, que era, a Bahia parava para assistir essas resenhas, né? Eu não, eu meio-dia estava trabalhando, então não atendia ninguém no meu escritório, só atendia na Toca do Leão. Entendeu? Não misturava as coisas. Então, graças a Deus, 11 meses eu só tinha uma dívida na época com o Banco Econômico, que era a maior parte, que era 2.700.000 dólares. E na época, depois de uma negociação muito grande, né? Na época depois veio a ser ministro o Dr. Rodolfo Torinho, que era Vitória, o Dr. Ângelo Vitória, eu consegui trocar a dívida por patrocínio. Os 2 milhões que era com vários, eu negociei tudo e paguei. Aí o patrocínio, essas 2.700 eu trocou para patrocinar o Banco.
Então, o Banco Econômico, na época tinha uma loja aqui de eletrodoméstico chamada J. Takeshita, de um japonês. Ele pagava um valor pequeno, mas muito útil para a gente. E aí, quando eu fechei, saiu e entrou o Banco Econômico. Ainda tem muita camisa aí com o Banco Econômico, o torcedor usando. Legal. E zerei o clube com 11 meses. Assinei o acordo de quitação da dívida. Quitação da dívida. Entendeu? Quando eu saí do clube, deixei naquela época que tinha passe preso de jogador. Hoje não, hoje é contrato. Né? Mas você comprava o passe do jogador. Eu deixei 18 jogadores com passe preso ao Vitória. E no balanço final, deixou, naquela época a inflação era muito alta, né? 90, Sarney ali, 84,32% de inflação. Né? Eu deixei o clube com 14 mil dólares, porque a base era dólar naquela época. Era dólar. Deixei em caixa, montado o time, primeira divisão, pronto, né? Bicampeão baiano, 14 mil dólares em caixa. E fui embora. No último dia, quando eu anunciei que ia embora, que assumiu outro presidente, que tinha sido meu diretor, eu morava com meu pai, né, que era solteiro, ali no Caminho das Aves. Um dia me chamam, quando eu chego na porta, tinha mais de 500 pessoas protestando contra a minha saída. E não queriam que eu saísse, mas eu não, para mim foi radical. Não é vida. Você não tem sábado, não tem domingo, não tem de noite, não tem feriado. 6 horas da manhã a imprensa liga para você para saber o que é, para ali 7 horas entrevistar, 6 horas a nego liga, aí você grava a minha entrevista, depois tem que dizer assim, como eles vão passar a entrevista meio-dia de noite, disse, olha, você agora vai dizer bom dia, depois eu vou gravar boa noite. Mas passava a mesma entrevista, entendeu? Você tinha programas que iam até 11 horas da noite, meia-noite, você chegava cansado, tinha que dar entrevista, tem mesmo que a função exige que você faça isso, né? Você faz amigos na imprensa e faz desafetos na imprensa. Exato. Eu peguei, na minha época, eu disse o seguinte, quando eu achava eu que eu feio, bonito, competente, é a opinião de cada um. Agora, quando tiver fato em verdade, eu vou tomar minha providência. Não tenho nada a dever a ninguém. E teve um fato, naquela época, a legislação, você pagava a folha até o 10º dia do mês seguinte. Hoje até o 5º dia útil, né? E eu pagava a folha dia 30. Quando não tinha, meu pai que pagava. Meu pai pagou várias folhas do Vitória. Meu pai deu 11 jogadores ao Vitória. Eu comprava, não tinha dinheiro, ele dava o dinheiro e pagava. E nunca recebemos de volta. Nem era para receber, porque foi doação. E aí um repórter de uma televisão disse que nós não tínhamos pago a folha. Aí eu provei todo o que tinha pago, mandei uma carta para a emissora proibindo ele de entrar durante um mês no Vitória. Vinha brigar comigo. Mas eu o que de mim? Ele manchou a imagem de uma Você pagava no mês anterior ainda, né? No mês anterior. Eu pagava dia 30, porque folha para mim é dia 30. Eu tinha direito de pagar até o 10º dia. Você pagava época. Ainda no último dia do mês? Eu pagava no último dia do mês. Por exemplo, pagava março, 30 de março. Eu tinha direito de pagar até 10 de abril, mas não usava isso, entendeu? Então, eu defendia assim, era a imagem do clube. A hora que ele disse que eu não paguei a folha, eu tendo pago, ele fez isso no sábado, no jogo era um Bavi, domingo. Olha a crise com a torcida. Não com o jogador, que ele sabe que eu paguei, entendeu? A torcida. Não pode, a instituição, não pode as pessoas falarem o que quiser. Então, ele tinha que ter ligado para mim e dizer, vem cá. E essa emissora já vinha inventando algumas coisas, porque eu não ia lá, não pedia para dar entrevista. Na época, Paulo Maracajá ficava querendo dar entrevista, não sei o quê, que ele era deputado, eu não fui deputado. Então, mas eu não. Isso eu acho que chateava eles, aí... Resolveu fazer uma... Dia de sábado, meu pai nesse mês tinha sido meu pai que deu o dinheiro, minha sexta para pagar. Chegou sábado, eles botaram na... Foi domingo, eles já não treinaram, já não entraram no Vitória. E eu me lembro que na época o dono da televisão me ligou perguntando qual era o problema uns 10 dias depois. Eu disse isso, eu gosto de... Em atenção ao senhor, se eu quiser eu volto. Ele fez, não, você está certo, defenda a sua instituição. Aí foi que eu... Mas foi agora, então é assim, agora o dono não disse que deu razão, imagine. Entendeu? O cara tem que vir pedir desculpa. Entendeu? Sim. E onde que... Porque eu estava lendo uma entrevista anterior que falava que o senhor começou a se envolver muito em projetos sociais, muito forte em projetos sociais. De onde surgiu essa necessidade de meio que talvez devolver para o universo todo, né? Eu tenho um lema que fazer bem me faz bem. Então, não sei se é o que eu ajudo, é grande, pouco. Eu ajudo dentro do que eu posso, no momento. Hoje eu posso mais, amanhã eu posso menos. E
sempre ajudei. Seja a pessoa física que precisa, seja a instituição. Eu tenho exatamente a mesma filosofia. Hoje eu sou o conselheiro das organizações sociais de Irmanduz, né? E dentro do que eu posso, eu ajudo. Não tem... Isso faz parte da vida, né? A gente não pode ver... O mundo está tão desigual que se não corrigirem isso a tempo, isso vai reverter contra todo mundo, vai virar uma guerra. E aí é incontrolável. Incontrolável, entendeu? Nesse ano mesmo nós estamos passando por uma situação, né, que... já vem há 4, 5 anos, né, mas agora está... O custo alimentar está muito alto e as pessoas precisam comer. Bem ou mal, as pessoas precisam comer. Aí você chega no supermercado, você só vê reportagem em todos os jornais de custo de supermercado. E aí, como é que faz? Entendeu? Desemprego. Eu acho que a situação vai gerar desemprego no Brasil nesse segundo semestre. Eu acho que o 2025 vai ser um ano muito difícil. Muito difícil. Então, quando você faz difícil, você zera investimento, até porque ontem o juro subiu de novo, né? Mais 1%. Né? E quem é que vai incentivar a investir com essa Selic do jeito que está? Exatamente. Entendeu? Chega um ponto que a gente chega aqui para o pessoal e diz assim, eu digo ao meu pessoal, área comercial, não me venha proposta de contrato que seja menos que a Selic, porque se for igual, menos que a Selic, eu prefiro pegar o dinheiro, aplicar e ficar em casa sem ter trabalho, sem ter reclamação. Então, sem ter problema pepino para resolver. Aí sobe, né? Mas hoje você chega à agricultura, o adubo pipocou, a terra pipocou, a mão de obra pipocou, enfim, tudo pipocou. O efeito é o quê? No alimento. Ovo, tem os dois. Café e ovo. Você está falando do café antes aqui do senhor chegar, a gente estava conversando do café. E agora o ovo está centralizando, né? Está virando monopólio praticamente com essas últimas 2 aquisições aí. Do americano lá, né? A Mantiqueira foi vendida, e aí vai ficar como? Entendeu? Café nem se fala. Sim. Então, aí você vai dizer o quê? O café para mim é uma comida básica. Café com leite, pão e manteiga, né? E aí o pessoal vai fazer como? Então, esse ano é um ano difícil, no caso de alimentos, nossa empresa sofre muito, que é a matéria-prima nossa, né? É feijão, arroz, farinha, carne, frango, ovo. Alimentos mais básicos, né? Básico. E aí fica como? Eu não posso estar repassando, né? Não é restaurante comercial que sobe a carne e aumenta o preço. Corre o risco do cliente não voltar para checar, né? Mas aqui eu não posso, porque eu tenho um contrato anual. Eu não posso aumentar o preço. Então, vamos trabalhar aí para ver se... E como é que é para o senhor lidar? Porque como a empresa hoje está em 10 estados, a gente tem perfis completamente diferentes, né? Você pega, por exemplo, estados do Nordeste e um sul do país, por exemplo. São perfis comerciais, de negócios completamente diferentes. Como é que o senhor lida com essa diferença? Tem até aqui 2 Brasis, né? Nós como temos... É que é a diferença Pernambuco, nós temos... Nossa área comercial é gente de Pernambuco. São Paulo, onde for, na local, Bahia do Bahia. Perfeito. Mas pior que essa área comercial, que isso é fácil resolver, é a cultura alimentar. Por exemplo, só dentro do estado da Bahia, Perfeito. que é um estado gigantesco, você usa 4 tipos de farinha. Cada região... Uma grossa, outra é fina, outra é em pó. Aqui dentro do estado da Bahia. Você no Nordeste, você trabalha entre 200 e 250 gramas de proteína, de carne bovina. No Sul é 120. Salada no Sul é maior quantidade do que no Nordeste. Então você tem que se adaptar. Isso tudo customizado, né? Isso é natural, isso não nos cria problema não. Entendeu? E as outras empresas que o senhor tem, que eu percebi aqui que o senhor está muito focado no agro, né? Produção de fruta. Como é que foi essa tomada de decisão de... Até eu anotei aqui do restaurante também. Como é que o senhor entrou nesse ramo? O senhor tinha o Chess Bernard, né? O Chess Bernard como é que foi a entrada nesse... não pertence a Lemos Passos, pertence à minha família. Uhum. É um restaurante de 62 anos também, né? Na Bahia. Foi um francês, seu Bernard, que fundou. E ele faleceu e foi vendido para um grupo econômico e a Odebrecht ia fechar. Eu comemorei mais de 20 aniversários meus lá. Se você andar na Bahia, dificilmente alguém não tem uma memória do restaurante. Do restaurante. Em 90 anos, um casamento, histórico, pediu a namorada para casar ali. Então é uma figura histórica, o restaurante é um lugar histórico. E eu acho que a Bahia é a terra do já teve, né? Já teve banco, já teve exportadora, já teve... Era um negócio que não podia fechar.
Não podia fechar, a história da Bahia está ali, entendeu? Ia fechar porque ia quebrar, porque não tinha, ou porque eles não queriam continuar o negócio? Não queriam continuar o negócio. Foi aí que nós compramos, demos há 6 anos, fez em dezembro agora a reinauguração, dia 18 de dezembro. E é um prazer a gente chegar lá e ver aquela memória, né, de quase minha idade, né, e ver pessoas, amigas que voltaram aí para o restaurante, amigos dos meus pais, minha mãe. Então é um negócio muito interessante, entendeu? É nostálgico. É, diferente daqui. Apesar de ser restaurante, tem nada a ver com a Lemos Passos, que é uma refeição industrial, outra cultura, outro processo, do que lá. Lá é uma comida artesanal, né? E é uma comida... Mas é muito interessante. E a parte do agro, como é que o senhor decidiu entrar? Eu sempre gostei de fazenda, sempre gostei. Faz quanto tempo que o senhor decidiu entrar nesse... Não, nós temos fazenda há 42 ou 43 anos. Nós temos uma fazenda em Valença, certo? E temos mais terras lá. E esse processo do projeto Baixu de Irecê, que é esse que você está falando, é o projeto que eu acompanhava lá de trás quando eu perdi a licitação para fornecer alimentação, mas conheci o projeto. E eu sou apaixonado por irrigação, né? E lá só funciona com irrigação. Aliás, hoje, no Brasil, você não compra terra, você compra água. Porque terra você faz. Lá, nessa região, para você ter ideia, 85, 90% da terra é areia. Mas isso não é para isso, é bom. Antigamente, você dava muito valor ao massapê, que era aqui perto da região de Salvador. Mas naquela época, a agricultura não era tão mecanizada, era manual. Então, o que acontecia? Você trabalhava no manual, chovia, você entrava com o pessoal e fazia. Hoje, é mecanizada. Choveu, a área de massapê leva 3, 4 dias para secar. Aí o trator não anda, derrapa. Na areia, em meia hora... Tá, absorveu tudo. Pode matar o trator. Então, o que você fez? Você trabalha com compostagem, com tecnologia, porque a tecnologia agrícola evoluiu absurdamente, e você faz. Nós estamos nesse processo. Nós estamos levando para lá uma empresa de bioinsumos, que é uma opção de você qualificar a terra de modo mais simples e mais barato. Porque na areia o que a gente quer não dá. Então, nós temos que levar o grau da qualidade daquela terra para que ela pegue cacau, como nós vamos plantar, por exemplo. Cacau e banana, entendeu? E nós estamos trabalhando, só que não é da noite para o dia. Perfeito. Entendeu? Não dá para encurtar o tempo, né? A agricultura não, ela tem o tempo dela, né? O custo da agricultura é tempo. É o tempo. É o tempo, certo? Você faz tudo isso, nós estamos desde 22, ainda não conseguimos plantar, e devemos levar mais alguns meses aí, e depois você espera a cultura crescer, no caso do cacau, né, 3, 4 anos, sei lá, e é a cultura da paciência, né? Porque o brasileiro não tem muita, né? O brasileiro faz um negócio hoje que ele dê antes de dar. Eu lembro eles vão lembrar, quando a gente foi fazer a entrevista com o pessoal do Pratinha, da Prats, eu falei exatamente isso, a gente está plantando hoje para ser a produção daqui a 15 anos. Que vai maturar. Então, a agricultura, você não tem como encurtar. Você pode, às vezes, ajustar um pouquinho, mas não dá para encurtar, porque é o tempo da planta, é o tempo da... Na fazenda de Valença, né? nós temos uma área, nós vamos plantar mogno. Você derruba mogno com 20 anos. Eu não vou colher. Ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou, não sou eu que vou colher, nem são por meus isso filhos. eu vou deixar de fazer. Nem por isso eu vou deixar de fazer. Eu não estou aqui daqui a 20 anos. Entendeu? Ou se estou, não tenho... Não está tocando mais a frente. Entendeu? Mas vamos deixar, porque é um negócio bom. É paciência, é jogo de xadrez. A vida não é maratona, né? É prova de resistência. Não é maratona. Não é 100 metros. É resistência. Tem que ir dosando até chegar aos 800 metros, a 22 quilômetros. É isso, exatamente. Entendeu? E como é que é hoje estar com os meninos, com o Rodrigo, né? O nome do seu outro filho é? Ademar. O Ademar e o Rodrigo à frente dos negócios. E que ensinamentos que você recebeu do seu pai, na época da transição, que você hoje passa para... Eu vi uma vez meu pai dizer assim... É uma maravilha trabalhar com filho. Porque eu fui o único, inicialmente, que trabalhou com ele. E eu, naquela época, não entendi isso. O que ele quis dizer. Hoje eu entendo o que ele disse, que é uma maravilha. Entendeu? Porque ao mesmo tempo que você está tendo ajuda, você está preparando. Não fui eu que criei a Lemos Passos, foi meu pai. Mas eu não fiz a Lemos Passos para quando eu morrer ela fechar. Eu fiz para perenizar.
E isso, o caminho pereniza ela, com minha sobrinha, filho, todo mundo, certo? E, por exemplo, ao contrário, meu pai estava lá, eu sentava, eu que ficava perguntando as coisas. Porque eu acho que a grande burrice da vida não é não saber, é não perguntar. Né? Exatamente. Então tem que perguntar tudo, por quê, cadê, o que é, qual é a consequência. Meu pai não dizia isso. Eu tinha que perguntar. Com eles é diferente. Eu tudo explico. Quando tem um negócio assim que eu imagino que ele possa ou não saber, eu pergunto, tá sabendo o que é que estou falando? Bom, quando diz que está, acredito que esteja. Né? Se não, eu explico o que é. Entendeu? Então, eu acho que isso é um prêmio. Pouca gente tem esse perfil meu. Não são muitos que têm esse perfil. Né? Boto o cara para trabalhar. Eu não, eu explico tudo, mostro tudo, eles sabem de tudo. Certo? Porque a vida hoje é assim. Eu estava bem em setembro, hoje, 6 meses, eu tive que botar 2 estentes. Hoje, é 6 meses hoje. Né? Eu fiz um exame, viajei com a Demazinho e um amigo nosso para ver um projeto que a gente fazia parte em Campo Formoso, lá de Melão, lugar abandonado, tudo, sol, 41 graus, não tinha ninguém para perguntar, nem água para beber. 2 dias antes disso. Quando eu cheguei uma quinta-feira, 7 horas da noite, eu tinha feito o exame na terça de manhã. O médico me liga e disse, amanhã você tem um cateterismo para fazer. Aí é porque deu 2 obstruções, eu digo, tem negociação? Porque, por mais tiver, ok. Minha vida é organizada, eles sabem disso, que minha vida é organizada, eles sabem tudo meu. Mas eu tenho negócios em andamento que era 8 horas da noite, 9 horas da noite, como é que 7 horas da manhã? Ah, mas não dá problema. Quem sabe não dá problema, né? Não tem negociação, tá bom. 7 horas da manhã eu estava lá. 11 horas começou, terminou 1 hora depois. Eu fui para a UTI, no sábado, meio-dia, saí. Fui para casa, segunda-feira, em casa, estava trabalhando. Entendeu? Estresse, porque eu nunca bebi, não bebo, não fumo, então... É que sua audiência, Ademar, o que o senhor não faz que eu faço assim, hoje eu não estou trabalhando, apesar que eu imagino que a cabeça do senhor funciona 24. Não vai acontecer. O que você faz assim, eu vou... Eu gosto de ir para a fazenda. Para fazenda? Adoro. Adoro terra, adoro fazenda. Para mim é prêmio. E os meninos também têm a mesma... Gostam também, vão junto. Demazinho gosta. Demazinho, eles dois... Ele que toca, o Ademar que toca as fazendas. Eu estou indo junto dele, né? Mas é ele que toca, ele que comanda. Eu sou hoje o peru da fazenda, né? Chato, mas sou. Minhas coisas são muito... Eu diligencio tudo, entendeu? Eu acho que as pessoas são muito devagar, principalmente a geração mais nova. Tudo para mim sempre foi para ontem. Depois da idade, 65 anos, depois de 2 estentes, para mim agora é para antes de ontem. Então, o cara diz assim, eu vou entregar sexta-feira. Bom, sexta-feira até meia-noite é sexta-feira. Sábado, 1h da manhã. Não 1h da manhã, mas de manhã eu vou ligar, cadê? Entendeu? Sim. Porque as coisas têm que acontecer. Tempo é um custo muito alto e não volta. Tempo não volta. Entendeu? Então, hoje é assim, amanhã não sabe. Por exemplo, a gente estava no financiamento para plantar eucalipto, né? E eu dizia, está chegando o final do ano. Parecia que eu estava adivinhando. Está chegando o final do ano. Vai acabar o verba, só vai ter ano que vem, lá para fevereiro, que é quando os orçamentos funcionam. Não, estou vendo, não sei o que, para pressione. Aí não pressionou, tá? Chegou esse ano, cadê o dinheiro do financiamento rural? Não tem. Nós estamos esperando desde outubro. Estão fecharam lá. Entendeu? Torneira, né? Porque não pode deixar nada para amanhã. A juventude tem um termo, né, que eu me irrito quando eu ouço, chama, quando você fala uma coisa assim, relaxe. Como relaxar? Vou estar relaxado quando estiver pronto. Aí tudo bem. Quando estiver colhendo, aí está relaxado. Entendeu? Mas as coisas têm que ser assim, tem que ser em ritmo. Tem que ser em ritmo. Se eu estou certo ou errado, eu não sei, né? Essa é a minha verdade, certo? Pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho que seguir a minha verdade. Minha verdade é essa, a forma de eu pensar é essa. Me chateia as coisas não acontecerem dessa forma, entendeu? Sim. Porque tudo que eu fiz na minha vida até agora foi assim. Se o senhor tivesse que elencar, falar assim, nossa, realmente esse desafio pode ser a paternidade, pode ser alguma empresa, algum negócio, se tivesse que elencar um desafio que realmente falou, olha, isso aqui realmente foi desafiador e deu certo, o que seria? Ser empresário no Brasil é desafiador. Primeiro, no geral, se você for
pensar, ninguém vai ser empresário. Exatamente. Porque eu digo que o Brasil foi feito para dar errado e nisso eles foram muito competentes, né? Conseguiram, porque até hoje não deu certo. Eu nasci dizendo que o Brasil era o país do futuro. Hoje a idade do Brasil é um país já de idade, né, a média. Sim. E cadê o futuro? Só regrediu um pouco, parece. Né? Fila de hospital, o cara morreu porque faltou oxigênio, outro... O básico da gente não acompanha, né? Então, ser empresário é isso. Tenho certeza que essa isenção aí de imposto de renda vai bater de empresário. Vai bater de empresário, com porque certeza. A conta não fecha. Já alguém vai ter que pagar, país né? sem dinheiro. Entendeu? Vai como? Né? Exato. Então, mas eu sempre tenho a teoria assim, ó, eu não tenho como interferir na subida e na descida do dólar, eu não tenho como interferir na Bolsa de Valores, eu não tenho que interferir na política do Brasil. Então eu esqueço isso. Eu só sei ler para me informar. Eu me preocupo com o que eu posso... E trabalha, exatamente. O que eu posso interferir. Né? Subiu o preço da carne, vamos ver aqui uma forma de... isso aí, a mão de obra pipocou, vamos ver se a gente bota equipamento, que é onde está no meu top. Eu não sou nenhum super empresário que tenha interferência nisso. Como é que eu vou fazer para ajudar o dólar? Nada. Não posso fazer nada. Pode se proteger, talvez. Entendeu? Dentro da minha área aqui eu posso. Agora, ficar, o dólar subir, daí eu vou fazer o quê? Não sou eu que manipulo isso. Entendeu? Perfeito. Sou eu que manipulo. Eu me interfiro onde eu posso interferir. Eu me preocupo e ajo onde eu posso interferir. O resto é lamentação. Eu não tenho tempo para ficar lamentando, não. É isso. Ademar, a gente sabe que o senhor está já mega corrida. Eu ficaria aqui mais umas 5, 6 horas só conversando das histórias. Mas acho que para encerrar, porque eu faço a pergunta para todos os clientes que a gente conversa, com toda essa história, obviamente, de sucesso, né, que aqui acho que no estado da Bahia o senhor falou que é conhecido no estado da Bahia inteiro, qual seria o seu sonho para frente? Você fala assim, olha, meu sonho para frente seria, com tudo que eu construí, seria isso. Qual que seria? Minha vontade agora é estruturar essa área agrícola nossa. Deixar redondinha. Redonda. A Lemos Passo está muito encaminhada. Não estou dizendo que parou e a gente vai continuar crescendo, mas ela está estruturada. Mas eu quero estruturar essa área agrícola. Mais uma vez um desafio ali para colocar de pé um pepino para colocar. Graças a Deus, tem que ser assim, até o último dia. Ficou bom demais. Sr. Ademar, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. A gente gostaria de ficar mais tempo aqui, mas sabe da agenda corrida, agradeço demais. O pessoal do escritório tem... as conversas que eu tenho tido com todas as pessoas que eu tenho encontrado assim, são histórias de vida onde a gente aprende demais, né? Geralmente pessoas mais velhas, então a gente tem muita coisa para aprender. A gente é novo, eu tenho 38, então a gente é muito jovem. Então, obrigado por compartilhar, a gente é muito grato por o senhor abrir as portas e compartilhar essa história com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Bom demais.